Bem-vindos a bordo, pessoal! Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. E hoje a gente vai falar de um assunto que me gosto muito. Isso aí, a gente vai voltar ao tema de educação. Mais do que isso, vamos falar de avaliação. Isso aí, uma escola sem prova, sem avaliação, daria certo? Provavelmente não. Mas sabe o que dá muito certo? Por quê? Curtir, comentar, compartilhar. E o nosso tema de hoje é... Calma aí, inscreve no canal. Isso aí. Inscreve no canal. Esquece. Senão a gente vai te dar zero. Não esquece. Agora, o Senão, tema de hoje é... dá zero pra ele. Mas que burro, dá zero pra ele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não consegui deixar passar. Gente, então, por que eu trouxe esse tema? Eu vi uma reportagem do G1, vamos deixar anexo. Dica sobre educação na Dinamarca. Isso aí, porque eu sempre falei na escola que prova nem sempre é uma boa medida de avaliação. Por quê? Nem sempre é a melhor forma de avaliar o conhecimento do aluno, Aí tem do seu. Porque é muito complicado. Esse que é o grande. Agora vamos tirar por nós mesmos. Antes vamos contar o enredo da notícia, tá? A notícia traz a seguinte ideia. Educação na Dinamarca suspendeu prova na ideia de reduzir o nível de ansiedade dos alunos. Aquele estresse pré-prova, estresse pós-prova. Vamos reduzir. Acabou a prova. Acabou a prova. Aí a ideia é, vamos reduzir o estresse dos alunos. Reduziu? Não. Só mudou o foco. Aí, ao invés do aluno ficar preocupado se ele foi bem ou mal na prova, ele estava preocupado se ele estava indo bem ou mal, sendo que ele não sabia. Não tinha a menor noção se ele estava aprendendo ou não. A ideia é, ele fica sem um norte do ponto de vista do desempenho. E aí? Mas voltando à nossa vivência, eu sempre tenho esse debate de que gostaria de ter uma forma diferente de avaliar o aluno, porque nem sempre eu enxergo que a melhor forma de avaliar é a prova, porém realmente eu não tenho uma sugestão de uma outra forma avaliativa, a não ser a qualitativa, porém a qualitativa também não é tão fácil, porque ela muitas vezes dá mais trabalho. Ela sempre dá mais trabalho, mas assim, a prova não é uma avaliação meramente quantitativa, ela também é qualitativa. Uma boa prova é qualitativa, e aí eu vou entrar na contramão. Eu acho a prova um ótimo mecanismo de avaliação. Excelente, desde que ele não seja o único. Prova e avaliações em geral, elas precisam de pluralidade. Eu bato nessa tecla. O problema não é se você usa ou não usa a prova. O problema é se você só usa a prova ou só usa um outro único modelo. Sabe por quê? Enquanto você fica avaliando a capacidade de um peixe de subir na árvore, o peixe vai ser sempre incompetente. Você tem que dar avaliações que permitam avaliar a capacidade do bichinho para subir na árvore, e aí o macaquinho vai ser muito bom, o tigre vai ser muito bom, o gorila vai conseguir e o peixe vai ser um inútil. Agora você tem que avaliar a capacidade de nadar, e aí o peixe vai ser o melhor de todos. Exatamente. O ponto fundamental é isso: habilidades distintas necessitam de avaliações distintas. O problema é você ter um único método. Tem a questão também de que se a gente pudesse pegar um tipo de avaliação muito legal, todo mundo começasse com 10 e o aluno fosse perdendo ponto por desempenho. Isso funciona se você tem um modelo pensado nisso do ponto de vista do aluno, que o aluno entenda essa posição. Porque o aluno, mesmo que você se faça claro sobre os métodos de avaliação, o aluno tem uma dificuldade. Por exemplo, eu bato muito nessa técnica com os meus alunos. Gente, olha só, o mínimo são 3 avaliações. Mínimo. Eu dou muito mais. Eu sempre dou 5, 6, 7, 10 avaliações. Que aí, quanto mais avaliação eu dou, melhor. Gente, qualquer coisa é uma avaliação. Qualquer coisa é uma avaliação. Desde que você tenha um olhar para avaliar. Um exercício no caderno é uma avaliação. Desde que você esteja acompanhando o processo, desde que você dê o feedback, desde que você oriente, aí é uma avaliação. Então eu estou sempre fazendo inúmeras avaliações. Eu falo, 3 avaliações. Aí o aluno tira 10 em uma. Eu estou com 10 no bimestre. Não, você tirou 10 em uma avaliação. E as outras 3? Quase botei 4, que eu não sei fazer 3 assim.
não. É assim. São os dois. Mas o ponto fundamental é: processos avaliativos são sempre qualitativos, os que prestam. Se eu só dou uma prova no vestibular, o vestibular ele tem um objetivo: reprovar. Ele pode ser uma prova. Agora, se o objetivo é avaliar, eu não posso ser só uma prova. Um outro ponto que eu sempre bato com os alunos também, que não adianta também a gente simplesmente jogar fora o modelo de avaliação de prova, porque lá fora ele vai ter mais cedo ou mais tarde, ele vai ter provas, até o mercado privado tem prova. É aquela história da piada: o aluno vira para o professor e fala: professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Você vai usar na prova e a prova faz parte da vida. Exatamente. Aí ele não quer ser avaliado, mas só que ele quer passar no concurso público. Ele quer passar no Enem. Leu? É entrevista de emprego, prova de matemática de redação, para qualquer cargo, para auxiliar de serviços gerais, para limpar banheiro. Todos têm prova. Então não tem como a gente desprezar uma parte que é fundamental. Mas fique claro aqui, a gente é professor há muitos anos, Léo também já tem bastante experiência. Que fique claro duas coisas para nós. Eu já tô indo para 8 anos, tá? Eu tenho bastante experiência. Eu tenho mais do que eu tô indo para 20. Eu tô 8 anos de aula já. Então, na verdade, se eu pegar o pontual, eu dou aula todos os anos da minha vida desde os 17. Caramba, bastante tempo. Desde os 17, quando a gente estava no pré-vestibular, a gente começou a dar aula lá no pré. Se for contar, tem mais de 10 anos. Exatamente. Então, assim, desde os 17 anos, eu dou aula ininterruptamente. Eu sempre estava dando aula num curso, num prédio, alguma coisa, mesmo quando eu não estava no magistério propriamente dito. Quando eu estava ali em Açougue, por exemplo, eu tinha um pré-vestibular perto do trabalho que eu dava aula lá. Então eu estava sempre dando aula, desde os 17 anos. Mas o ponto é, a gente tem bastante experiência em educação e aí vale alguns conselhos para a galera que também é professor e professora. Avaliar é um processo de longa duração. Eu costumo brincar que um critério de avaliação é uma foto. A avaliação tem que ser um filme. Porque o que acontece? A avaliação de prova, ela nem sempre é justa. Exato. Você pode estar bem no passou mal no dia da prova. Pode estar passando mal, pode estar brigado com o namorado. Isso aconteceu comigo. Não foi? Meu único zero na vida foi um dia que eu briguei com a namorada da época. Não foi? Então, você e pode estar uma prova de discussão. Psicologicamente abalado, você pode estar com algum parente doente, você pode estar com unha encravada. Seu pé tá doendo, você não consegue render. Você tá com fome, você não conseguiu comer direito no dia. TPM contra as meninas. Ciclo menstrual afeta pra caramba o desempenho. Você está com, sei lá, qualquer coisa que te afete. Avaliação. Você está com uma preocupação, você está com falta de dinheiro. Teu filho está doente. Tudo isso pode lhe afetar. Uma avaliação é foto. Você pisca na foto. Qual é a diferença do vídeo? Eu posso piscar no vídeo. De longo prazo, a piscada fica dentro do processo. A questão é que, eu sempre falo, a avaliação, ela pode ser injusta, mas ela não é dispensável. Nunca. Jamais. Você tem que avaliar. E não é só a avaliação para o aluno. É pra gente, professor, também. Como é que você pessoa não está acompanhando o conteúdo, não? Aí entra naquela questão da Dinamarca, que foi ver que o foco daquele aluno que não tem... ele não sabia qual disciplina que ele foi bem ou mal, ele acabou tendo uma ansiedade por não saber o que estudar. Exato, faltava feedback. Que tinha um feedback. E, no vídeo que nós vimos, a gente se preparou para esse vídeo aqui, falou que tinha que ter uma preparação dos alunos, um diálogo muito... Gente, a escola... Vamos voltar para a nossa realidade de escola com 40 a 50 alunos às vezes. Vai dar para fazer isso numa escola pública no Rio de Janeiro, no Brasil? Não vai dar, gente. Gente, vamos botar a realidade da escola pública. Eduardo aqui, o tio Eduardo é professor de escola pública. Eu não vou nem incluir as minhas duas matrículas públicas, vou falar de uma. Vou falar da rede pública municipal. Na rede pública municipal, eu faço a carga horária que é padrão com um professor de 40 horas. Por mais que eu seja um professor de 16, eu faço hora extra. Então eu faço a carga horária equivalente a um professor de 40 horas, são 24, no caso são 13 turmas, tá?
Então eu tenho 13 turmas, 2 tempos de cada uma, são 26 tempos de aula. Nesses 26 tempos de aula, eu tenho 13 turmas. Cada turma tem entre 40 e 44 alunos. É muito aluno. E você sabe, na rede municipal os alunos são assíduos. Eles não são igual na rede estadual, o aluno não vem, aparece, faz uma prova, não. No município a gente tem uma frequência que está sempre girando em torno de 85 a 90%. Não raro, É muita gente. não raro eu tenho turmas com 100% de frequência. Todo dia 100% dos alunos lá bonitinho. Existem turmas assim, não são tão raras. Agora a média era entre 85 e 90%. Ou seja, se eu tenho 44 alunos, eu vou ter 41, 40, 42. Gente, é absurda a quantidade. Se você dá uma prova individual que faça esses 90%, são 13 turmas, 40 alunos em cada, são 400, quase 500 provas para corrigir. Quase 500 provas para corrigir por bimestre. A cada 2 meses de aula, você tem quase 500 provas para corrigir. E você, se quer fazer um trabalho decente, não pode simplesmente botar a prova toda objetiva, que é muito mais fácil corrigir A, B, XC, A, EC, A, C, DC, bota o burro. Quando é múltipla escolha, a opção A, C, D, C, que aí é fácil de não esquecer, é a minha banda favorita. Aí você vai indicar, é uma coisa. Agora, você quer avaliar direito, você tem que botar o aluno para escrever. Você tem que ler o que ele escreve. E, gente, o aluno tem muita dificuldade para escrever. E as letras são horríveis. E aí você fica horas para ler o negócio. É difícil. Se eu, em escola particular, tenho dificuldade de entender a letra dos alunos, então, assim, entendo que o processo de avaliação, ele é doloroso, ele é cansativo, ele é difícil. E te digo mais, ele é para ser frustrante. As pessoas esquecem dessa característica, desse detalhe, mas educação, o educar é um processo de violência, porque você está impondo uma vontade sobre a outra. e nem sempre, na verdade, o errando que se aprende Sim, também. você tem que impor ao aluno um processo de educação formal que é alheio a ele, é estrangeiro, é alienígena para ele. E aí você traz aquilo para forçosamente colocar isso no aluno, que não vê às vezes aplicabilidade para aquilo naquele momento, porque ele não tem maturidade para entender isso. Mas ele tem que aprender. O que acontece? Um aluno com uma capacidade superior não é o tradicional. Não é Óbvio que não, a regra não é essa. A regra não é essa. A regra é o aluno que tem uma dificuldade, que vai ter que se esforçar, e ele só vai se esforçar quando ele tirar uma nota que é um pouco menor. Aí fica a minha dica para você, professor, para você, professora. Só tem um jeito de você fazer uma avaliação que seja minimamente decente dos seus alunos. Você precisa se importar. Não tem outro caminho. Infelizmente, eu sei que é difícil, mas se você não sabe quem é o Juquinha dos Santos Silva, você não pode avaliar o Juquinha dos Santos Silva, porque senão só vai dar quantitando um número de acertos e de erros. Você precisa saber quem é o Juquinha, porque às vezes, para o Juquinha 3 é comemoração. Porque ele ralou muito para chegar naquele 3, porque ele estava no menos 1. Aí às vezes, 7 para Luluzinha da Silva é pouco, porque ela estava no 9, ela caiu. Então avaliar é um processo que necessita individual. Exatamente, desse aspecto individualizado. Então você precisa saber quem é o seu aluno, e você não vai conseguir fazer isso se você não se importar. Gente, o que acontece? A gente poderia aqui ficar horas tendo vários insights, porque é algo que tem vários panos para manga, né? Mas a gente vai deixar aberto aqui para outros profissionais deixarem aqui nos comentários. Colegas nossos, vocês acham que o Eduardo é maluco por saber o nome de todos os alunos dele? Eu já não tenho essa particularidade. Eu chego a cada 6 meses eu gravo os alunos, mas aí eu só consigo cada 6 meses. Eu falo para os meus alunos seguinte: em maio eu sei o nome de todo mundo. E em maio eu sei o nome de todo mundo. Estamos em junho, eu sei o nome de todo mundo. 500 alunos. O aluno passa por mim, eu falo nome, às vezes nome e sobrenome. É muita gente. E às vezes eu tenho que lembrar apelido, e lembro. Porque isso é pra mim. Eu só gravo dos mais marcantes. Pra mim, isso é como eu falo. Eu quero avaliar, então eu tenho que saber quem é. Eu me obrigo a saber.
Porque senão, como é que eu vou avaliar? É isso aí. Gente, então deixa aqui nos comentários o que você acha, qual a sua visão desse caso. Você aluno, você concorda? Gosta de prova? Eu adorava a prova. Quando eu era aluno, achava mais ou menos. Adorava. Prova pra mim era uma oportunidade de brilhar. Eu sempre fui bom de prova. Eu não. Pô, na prova eu me destacava. Mas eu me esforçava bastante, tirava Não, todas você as boas. sempre foi bom aluno. Eu era o aluno que eu ia me odiar se eu fosse meu aluno. Eu me Porque esforçava. eu cagava pra aula, eu cagava pro professor e tirava Eu me 10. esforçava muito, Nossa, muito mesmo. Se eu fosse meu aluno, eu ia me odiar. Eu era o aluno perfeito. Eu ia adorar você me odiar, eu adorar. Então, gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, professores, alunos. Avalie o vídeo. Avalie o vídeo. O que É uma você acha do avaliação. vídeo? Dá nota, eu achei o vídeo blé. Ou então, MB. Muito bom. Até o Curta, próximo, comenta, gente. compartilha e até a próxima. Tchau.